Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do caso do senador Jaime Campos, do União do Mato Grosso. Tá? O Jaime Campos é um senador do União Brasil, é um senador que é mais ligado a Bolsonaro, mas não é assim tão ligado à direita, assim, não é uma pessoa, né, um quadro tradicional da direita brasileira, vamos colocar assim, mas ele também não está na base do União Brasil, que apoia o Lula abertamente. Agora aconteceu um negócio com ele curioso. Ele sofreu desconto irregular dessas entidades do INSS, né? E aí, olha que coisa engraçada, o desconto dele começou em março de 2024. Ou seja, isso daqui explora muito bem o problema de por que o Lula não vai conseguir dissociar o governo Lula desses descontos do INSS. Porque é aquilo que eu falei para vocês, em toda a família brasileira tem um aposentado, tem um avô, tem um pai, tem um tio, tem a avó, tem a mãe, tem a tia. Tem alguém na família que é aposentado e que recebe. E aí o pessoal vai pegar o contra-cheque ali, o olerite da pessoa ali para ver os descontos e vai ver que estão descontando do vovô mesmo, olha só. E estão descontando desde quando? Ah, desde 2023. Ah, desde 2024. Porque a imensa maioria dos descontos começou no governo Lula. Esse é que é o problema do Lula, ele não consegue brigar com a verdade. Existe um caso que ele pode ficar chorando, que começou no governo Bolsonaro, o que, diga-se de passagem, é errado, porque já tinha muito antes do governo Bolsonaro esse problema, mas por mais que ele tente chorar esse negócio que a culpa é do Bolsonaro, na prática as pessoas podem verificar, podem chegar lá, ó, dá uma olhada aí no seu, você que é aposentado, dá uma olhada aí no seu contra-cheque aí, você vai ver quando é que começou esse negócio, começou no governo Lula, a imensa maioria dos casos. Pode ser que tenha um ou outro que tenha começado antes, porque, né, como eu falo para vocês, esse caso é antigo pra caramba. Mas os grossos e os descontos, e aqui aconteceu com o senador, e o pessoal da Globo tenta disfarçar, esconder e não sei o que lá, e no final das contas, tem que admitir que começou em 2024 o desconto dele também. Essa notícia foi sugerida por Só Tomo Café no Trabalho, Tonico e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Aqui, ó, Jaime Campos, do União Brasil do Mato Grosso do Sul, diz não ter autorizado débitos que somam cerca de R$ 1.000, somando todas as parcelas, né? O parlamentar identificou as irregularidades após a operação da PF. Quantos aposentados não estão fazendo isso neste momento? Quanta gente, quantas famílias que estavam recebendo lá aposentadoria, né? A aposentadoria do cara, sei lá, R$ 1.000, R$ 2.000, aí um descontozinho de R$ 50 por mês, a pessoa nem percebe, ou não prestou atenção naquilo, né? Muitas pessoas realmente nem olham esse tipo de coisa. E aí todo mundo foi lá ver, pô, peraí, porque, né, se tá tendo com um monte de gente, eu vou dar uma checada também. É isso que é o veneno do governo Lula, é isso que ele não consegue conter. Por quê? Porque quando a pessoa vai checar, ela vai ver que começou no governo Lula o desconto dela. Aqui, ó, mas a reportagem aqui do Globo tenta passar um pano. Olha só a história que o Globo fala aqui, né? Senador Jaime Campos afirmou nessa segunda-feira, dia 12, que sofreu descontos irregulares em sua aposentadoria no INSS. Aposentado pelo INSS, o parlamentar declarou ao G1 ter verificado descontos que se aproximam de R$ 1.000. Valor exato, de acordo com a defesa do senador, ainda está sendo apurado. Segundo Jaime Campos, nenhum dos débitos foi autorizados previamente. Ele acredita ser uma das vítimas, aí olha só o que coloca o jornalista aqui, ó, do esquema bilionário que desviou recursos dos beneficiários do INSS entre 2019 e 2024. Ué, que história é essa? A própria Polícia Federal botou que é desde 2016 que tem esses descontos. Na verdade, muito antes que isso, já sempre teve esses descontos. Por que o pessoal insiste em 2019 e 2024? É porque o repórter da Globo aqui quer fazer o pessoal acreditar que não, que o problema foi do Bolsonaro, que então ele foi descontado em 2019, né? Não. Investigações da Polícia Federal e coisa e tal, coisa e tal. A PF e a AGU afirmam que o prejuízo total pode chegar a 6,3 bilhões no período investigado. Aí aqui, olha só. Segundo o senador, os débitos em sua aposentadoria ocorreram entre março de 2024 e abril de 2025. Ou seja, ele e tantas outras pessoas, a imensa maioria das pessoas que foi lesada nesse negócio, foi justamente no governo Lula. E é esse que é o pesadelo do Lula. Ele insiste em falar que não, que o período de 2019 e 2024, que começou no governo Bolsonaro e não sei o que lá, não sei o que lá. Impressionante como é que a Rede Globo virou passador de pano para o governo Lula. Estão desesperados com esse negócio, tentando botar culpa no Bolsonaro de qualquer jeito e não conseguem, porque tá aqui ó, o senador. Tudo bem, isso aqui é um caso único, né? Mas lembra, é o que eu tô falando para vocês, esse caso único está se repetindo vezes 1 milhão de pessoas que tem aqui no Brasil, porque tem um monte de gente, todo mundo tem na família alguém que é aposentado e está checando esse tipo de coisa agora, que esse assunto ficou, né, tão premente, tão visível, né?
E está percebendo a mesma coisa, que os descontos começaram em março de 2024. Mas então, o que o Bolsonaro tem a ver com isso? Se o desconto começou em março de 2024 e até abril de 2025, o que tem a ver com o Bolsonaro essa história? Né? Tá aqui, ó, descontavam do cara aqui de R$ 77,00, R$ 81,00, nem sei o que é essa contribuição, CAAP, não sei o que lá. Aqui, ó, o parlamentar afirmou que não autorizou os descontos, identificados, segundo ele, sobre a rúbrica Entidade Caixa de Assistência dos Aposentados e Pensionistas, CAAP. É uma das 11 associações investigadas pela Polícia Federal e pela CGU no esquema de desvio de aposentadorias, né? Esse é o problema do Lula, porque, de novo, ele pode ficar falando 200 mil vezes na televisão que não, que o problema é do Bolsonaro, o problema começou com o Bolsonaro, o problema é do Bolsonaro, não sei o que lá, mas as pessoas vão lá checar. Quando é que começou esse desvio aqui? Desde quando que estão descontando no meu contra-cheque? E olha só, desde 2023. E olha só, desde 2024. E pronto. A imensa maioria dos casos é essa. É por isso que não tem como eles se livrarem disso. E é por isso, a gente já fez um vídeo sobre isso, falando que auxiliares do Lula imaginam que esse caso vai piorar. A situação vai ficar pior para o governo Lula daqui para frente. E a verdade é essa, tá? O governo Lula tá intrinsecamente ligado com esse negócio do INSS. Isso é modus operandi do PT. Aqui, olha que coisa curiosa, olha que notícia curiosa essa daqui, ó. Fim dos descontos na folha de aposentados do INSS divide o governo Lula. Pois é, eu até cheguei a falar isso, né? Essa sugestão foi dada pelo pessoal do CGU e eu acho que é a melhor sugestão mesmo. A essa altura, dada essa roubalheira toda, dado o fato que mesmo o Bolsonaro tentou parar essa roubalheira e o Congresso bloqueou e não sei o que lá e coisa e tal, ou seja, o que seria isso daqui? O melhor é você bloquear, simplesmente parar, não tem mais desconto na folha, acabou, não tem desconto de folha. Você quer, o aposentado quer contratar uma entidade o sindicato do irmão do Lula. Você quer fazer parte do sindicato do irmão do Lula? Beleza. Você aposentado vai lá, fala com o sindicato do irmão do Lula, o sindicato do irmão do Lula manda para você os boletos todo mês e você vai lá e paga os boletos. Pronto, resolvido o problema. O que não pode é descontar automático do aposentado. É aí que está o problema, entendeu? Se o governo não consegue ficar imune à roubalheira dos sindicatos, à roubalheira disso daqui, e aí, olha só, né? Acaba com isso. Corta esse negócio, para com isso. Empréstimo consignado da mesma maneira. Empréstimo consignado, o banco vai depositar o negócio na sua conta. Empréstimo consignado da mesma maneira. O banco quer pegar empréstimo com a pessoa, você quer pegar empréstimo com o banco, você pega o empréstimo, o banco vai e te manda todo mês lá o boleto, você paga o boleto, pronto, resolvido o problema. Mas não pode descontar direto da folha, né? Aí o que fala o governo Lula aqui, ó? Aqui, ó. A equipe econômica é a favor da extinção desses abatimentos. O próprio ex-ministro Carlos Lupe defendeu a medida antes de sair do cargo, ou seja, acabar com isso, acabou, não tem mais desconto do INSS. Se um aposentado quiser, depois ele vai lá e paga a sua associação, paga o empréstimo e coisa e tal. O atual presidente do INSS também encampou essa ideia por impedir desgastes na imagem do órgão e coisa e tal. Porém, aqui ó, integrantes da ala política do governo e aliados do Lula no mundo sindical defendem manter os descontos. É lógico que defendem. É o que eu falo, isso aqui é o canal do Lula. O Lula sempre roubou esse negócio. Por que a Polícia Federal foi investigar isso agora? Você acha que queriam pegar o Lula? Lógico que não. Queriam pegar o Bolsonaro. O problema foi esse, o pessoal do Lula queria ter alguma coisa para bater no Bolsonaro, aí mandou a Polícia Federal investigar isso daqui, porque achou o seguinte, pô, eles roubaram pra caramba o INSS quando era um governo lá em 2003, né? O governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, o PT roubou pra caramba aposentado naquela época. Aí o que eles pensaram? O Bolsonaro deve ter roubado também. Então manda investigar o Bolsonaro, que a gente vai achar a roubalheira do Bolsonaro no INSS, que todo mundo rouba o INSS, e aí a gente tem alguma coisa contra o Bolsonaro. Só que se deram mal, porque o Bolsonaro não roubou o INSS. Quem roubou o INSS continuou sendo as associações amigas do Lula, os sindicatos. Aí olha o motivo que eles dão para o governo Lula não poder acabar com esse desconto automático para sindicatos e coisa aqui, ó. Os descontos de associações ligadas a sindicatos foram uma forma de financiar essas entidades depois do fim do imposto sindical compulsório. Olha o absurdo, cara. Sindicato não serve pra nada, ninguém usa sindicato pra porcaria nenhuma. O que eles querem é dar dinheiro pros amiguinhos do Lula. E acham, não, mas não pode parar com esse desconto ilegal, porque senão como é que o sindicato vai viver? Se não for pra roubar as pessoas, como é que o sindicato vai viver? Vai viver de quê? Se não tem como roubar os trabalhadores, não tem como roubar os aposentados. Os caras estão abertamente defendendo manter a roubalheira por conta de que, não, senão vão ficar sem dinheiro, senão os ladrões vão ficar sem dinheiro. E isso é a cara do PT, é justamente aqui a ala política do governo, aliados de Lula no mundo sindical. Não
bloqueia não, Lula, senão você ferra nos seus amigos. Não pode bloquear, tem que deixar roubar os aposentados. Se não roubar os aposentados, como é que a gente vai fazer? A gente não tem como viver, a gente não presta serviço nenhum. Tudo quanto é sindicato é uma cambada, uma montanha de pelego que não faz porra nenhuma de bom pra ninguém, que vive ali mamando na teta dos trabalhadores, né? E eu diria que não é só o sindicato de aposentado, não. O pessoal também da ativa também. Cambada de pelego que não serve pra nada, né? Aí, pô, como é que a gente vai viver se não roubar as pessoas, Lula? Como é que a gente vai viver se não roubar as pessoas, né? Aí ele fala que no caso do crédito consignado, tem o problema de juros mais baixos para os aposentados e coisa e tal, e não sei o que lá, e eu acho uma besteira isso daqui, mas de qualquer forma, se é assim, se o problema é o consignado, então beleza, deixa o consignado ainda descontando em folha e acaba com desconto de associações, pô, muito melhor no final das contas, né? O absurdo é o governo Lula estar em dúvida nisso. E por que o governo Lula está em dúvida nisso daí? Porque, caramba, um monte de gente do governo ganha dinheiro com isso. Tá na cara, né? Inação em escândalo do INSS revela prioridade do Lula com a República Sindical. É isso daí, meu amigo. O Lula quer dar dinheiro para os sindicatos de qualquer jeito. Os sindicatos não têm nenhuma função econômica relevante hoje em dia. Nunca tiveram, na verdade. Sempre foram uma cambada de pelego que não fizeram nada aqui no Brasil, graças à idiotice do Getúlio Vargas, lá daquele negócio de achar sindicalismo máximo, né, copiando o modelo do Mussolini. Né? A ideia do Mussolini era essa, de usar os sindicatos para o governo controlar as empresas lá na Itália. Né? E o Getúlio Vargas copiou isso aqui no Brasil e desde então tem virado esse negócio. Só que isso é um absurdo, isso não serve para nada, o trabalhador não ganha nada com o sindicato. Ah, mas é o sindicato que negocia em nome do trabalhador com o patrão e coisa e tal, e negocia mal pra caralho. Você pode ver que essas negociações de sindicato não conseguem porcaria nenhuma. O trabalhador, meu amigo, se não quiser tá disposto a negociar com o patrão ou pedir outro emprego, sair do emprego para ir para outro emprego para ganhar mais, tá fudido, não vai ganhar, ninguém vai defender a causa dele. E sindicato é inútil para isso, né? Aí, no final das contas, o que mostra a preocupação do Lula é isso. O Lula está preocupado em preservar os sindicatos, preservar os amigos dele. Cara, é impressionante o quanto de roubalheira que tem no governo Lula, o quanto de pichuleco que está saindo lá pros cupincha, né? Porque o Lula deu um monte de carguinho para sindicalista, amigo dele, cara, botou sindicalista em tudo quanto é lugar desse governo para ajudar os caras. É impressionante, viramos reféns de uma quadrilha de ladrões desempregados pelo Temer lá com a reforma tributária de 2017. Impressionante isso. Tá aqui, o Lula não faz nada, por quê? Porque se fizer alguma coisa de verdade, se resolver o problema mesmo, sacaneia os sindicatos. E aí, como é que vai ficar isso? O Lula não pode fazer isso. Porque se ele acabar com esses descontos, aí acabou o único apoio que ele tem, que meia boca, né? Ele consegue apoio dos sindicatos para fazer evento de 1º de maio, que tem 3 pessoas lá, mas se não tiver o sindicato, não tem nem as 3 pessoas no evento dele, né? Esse é o problema. O Lula é um presidente transplantado, ele não tem apoio de ninguém. Nem quem votou no Lula apoia o Lula. Eu não sei de quem foi a ideia idiota de botar esse político corrupto, esse pinguço corrupto na presidência da República. Eu acho que a direita tinha que agradecer essa pessoa, porque queimou o filme da esquerda completamente essa ideia. Podia ser qualquer outro. Botaram o Lula, e botaram o Lula para ferrar completamente com a esquerda, só pode ser isso. Nunca mais a esquerda vai conseguir ter credibilidade aqui no Brasil depois desse negócio. E, de novo, isso aqui tá ficando tão feio, mas tão feio, que o impeachment do Lula começa a ficar inevitável. O Lula não tem mais como governar. Ou o Lula vai sair para um caminho de entregar o governo para o Alcolumbre ou para alguma outra pessoa e ficar no bastidor, igual o Alberto Fernandes fez lá na Argentina, um governo meia boca, em que tudo que decide é o Alcolumbre e ele fica só lá sentado no Palácio Planalto fingindo que está governando, como fez o Alberto Fernandes na Argentina, exatamente pelo mesmo motivo, porque também era um presidente transplantado, um presidente que não tinha capacidade de nada, deram um jeito de eleger o cara lá na Argentina, e aí se ferraram completamente. Ou o Lula vai partir para isso, ou vai ter impeachment do Lula. A situação que está ficando tão feia que não tem chance do Lula terminar esse mandato do jeito normal, né, do jeito tradicional. Talvez eles partam para essa solução Sérgio Massa, que é justamente botar o Alcolumbre na frente, o Lula fica só lá atrás dando ok para o que o Alcolumbre quiser fazer, e pronto, né? Aqui, ó. A oposição protocolou o pedido da CPMI do INSS na segunda-feira. A abertura da comissão depende do Alcolumbre. O Lula está na mão do Alcolumbre. Porque se abrir essa comissão, eles vão investigar exatamente o sindicato do irmão do Lula. E aí, meu amigo, fudeu, cara. Porque como eu já mostrei, eu já fiz um vídeo hoje sobre isso, o irmão do Lula, o Lula pediu emprego para o irmão dele para um sindicato. É lógico que o sindicato deu, evidente que o sindicato deu. E o sindicato em seguida ganhou a redução, a diminuição do rigor
na hora de fazer os descontos, e foi o que causou esse problema todo. Ou seja, o Lula está no ponto central dessa coisa. Esse escândalo não é do Lupe, não é do PDT, não é do cara o Stefanuto lá, que era o... Esse escândalo é do Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.